Fala pessoal, bom dia para vocês. Grande abraço para todo mundo. Antes de mais nada, eu vou pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal. E mais um bate-papo depois de muito tempo, um bate-papo com o Vitor, essa fera. Ô Vitor, bom dia para você. Obrigado por ter aceitado esse bate-papo e vamos falar de rugby, Copa do Mundo hoje. Bora, Juliano, prazerzão estar aqui no seu canal de novo, cara. Faz um baita de um trabalho. Eu te agradeço por tudo que você faz aí para divulgar o esporte. É isso, obrigado, Vitor, obrigado pelo carinho. Ó, o Vitor está com o tempo um pouco apertado hoje, mas a gente vai desembolar aqui os grupos da Copa do Mundo, a gente vai falar quem são os favoritos, o que a gente acha dessa Copa do Mundo, se ela pode ser, na minha opinião, será um divisor de águas aí para o rugby. E é isso. E depois o Vitor fica convidado para a gente fazer outro bate-papo também, beleza? Ô, Vitor, e aí, cara, o que você acha, assim, falando no geral dessa Copa do Mundo? O que você tem para falar dessa Copa do Mundo especificamente de rugby? Olha, Juliano, acho que vai ser uma Copa do Mundo, como você falou, pode ser um marco, né? Por vários motivos, na verdade, porque é a Copa do Mundo que celebra 200 anos de esporte, né? Eu já contei no outro programa, inclusive, as origens do rugby, né? Inclusive, eu tinha um pouco sobre isso, né? E 2023 celebram-se 200 anos da lenda do William Webelis, né, que é de 1823, a história de que o rugby teria começado numa jogada, né, na escola de rugby, que o William Webelis pegou a bola e saiu correndo. Eu já contei que a história não é bem assim. O rugby, na verdade, se estrutura como esporte mesmo, com leis escritas em 1845, né? Alguns colocam 1841 como uma data preliminar, mas mais 1845 mesmo. Mas, de qualquer maneira, o rugby celebra a sua lenda, que é uma história importante, né? Todas gerações e gerações de rugbyeiros passaram, sempre contaram ela e tem um apreço muito grande, então acho muito válido, na verdade, essa celebração de 200 anos, mesmo porque já se jogava, né? Um futebol na escola de rugby em 1823, então é realmente um jogo de bicentenário, né, com certeza, então esse é um lado. E o outro lado é que a França hoje talvez seja o país sede, né, talvez seja o país onde o rugby tá em melhor condição hoje no mundo, na verdade, né. A Liga Francesa é a mais rica do mundo, os franceses têm as melhores médias de público, são apaixonados pelo rugby, o país está em crescimento, a seleção do país está em crescimento, a França é o país do momento na modalidade, né? Então, selar a Copa do Mundo também é muito especial. Promete levar comercialmente aí o rugby em termos de audiências também a um outro patamar, né? Não sei se vai ser a última Copa do Mundo com 20 times ou não, isso a gente não sabe. A gente deve saber na próxima reunião do rugby, se 2027, que é na Austrália, vai ter 20 ou 24 times, mas de qualquer maneira é uma Copa do Mundo especial. E é a 10ª Copa do Mundo também, né? Outro número aí redondo, outro número de celebração, né? 10ª Copa do Mundo da história. Pois é, então, tudo isso que você trouxe para a gente aí realmente faz com que essa Copa do Mundo, assim, historicamente seja ainda mais importante. E, assim, é legal você ver que, por exemplo, o crescimento também nos outros continentes. Pela primeira vez, nós vamos ter 3 países sul-americanos numa Copa do Mundo. Isso é, pô, ter o Chile lá, que foi ontem, né? Fez um amistoso, ou foi sábado? Sábado. Foi sábado, né? Contra a Argentina 15. E assim, perdeu um pouco de uma forma controversa, mas tudo bem, não entra, foi um jogo equilibrado ali. Se ter o próprio Uruguai, que assim, sempre está nas Sim. Copas, né? A Argentina, que é uma potência, aí você vê Portugal crescendo muito. Geórgia fez um amistoso, um primeiro tempo incrível contra a Escócia, ao meu ver, assim, acelerou tudo que podia no primeiro tempo, e aí o gás foi acabando no final do primeiro tempo, aí a Escócia passou o carro. Mas, assim, você vê essa, entre aspas, talvez não seja essa palavra, essa pulverização, assim, o rugby sendo espalhado e sendo jogado de uma forma melhor nos continentes. É um esporte muito assistido no mundo, é um esporte com uma média de público excelente, tanto no hemisfério sul quanto no norte, e a gente que ama o esporte, ama o rugby, e o mundo precisa de mais rugby, né? A gente fica feliz com isso. E eu concordo plenamente, Juliano. Aliás, no caso da América do Sul, né?
casa com o momento de criação de liga profissional, já estamos no 3º ano, né? Vamos para o 4º ano de Super Rugby Américas, né? Começou como Superliga Americana, a SLARI virou Super Rugby Américas, ou seja, Chile e Uruguai colhem esses frutos, né? De uma profissionalização completa dos seus elencos nesse último ciclo de Copa do Mundo. Portugal colhe, na verdade, um trabalho de categoria de base brilhante que foi feito nos últimos anos, você mencionou Portugal, né? Portugal jogando o Mundial Juvenil B em alto nível, brigando por título, quase subiu, tem uma geração muita qualidade, muitos jogadores atuando no rugby francês, aí são luso-descendentes, né? Portugueses, na verdade, franceses de origem portuguesa, né? Alguns deles, mas também a federação se movimentou, criou uma franquia nessa nova Copa Europeia que espelha o Super Rugby Américas, né, para os países emergentes, que é a Super Cup. A Geórgia, outro que colhe trabalho de categoria de base fenomenal. Geórgia na base chegou a ganhar recentemente na Inglaterra, então não é de se surpreender que o rugby georgiano está cada vez mais forte, precisa de mais oportunidades, é verdade, e está mostrando isso com jogos parelhos contra times do primeiro escalão. Então a gente tem várias nações subindo aí no rugby mundial, com certeza. Fiji venceu a Inglaterra nesse final de semana também, e Fiji é outro que colhe a profissionalização do seu rugby doméstico, porque agora Fiji tem uma franquia na Liga da Oceania, o Super Rugby Pacífico, tem o DRUA e o DRUA, o time fijiano, complementa aí o elenco fijiano com alta qualidade, porque Fiji antes era um país que exportava jogadores de linha, não tanto forwards, e agora ele tem forwards jogando uma das melhores ligas do mundo com a equipe do país. Então agora é um time realmente completo, muito mais entrosado do que era no passado, então colhe os frutos, mais ou menos como a Argentina colheu na época do Jaguares jogando Super Rugby. Então a gente tem um desenvolvimento geral aí do rugby em vários continentes. E é por isso, inclusive, Juliano, que eu defendo, obviamente, a expansão da Copa do Mundo para 24 times. Seria muito bom para o Brasil, né? O Chile foi para a Copa, o Brasil não, bateu ali na porta. Uma Copa do Mundo com 24 times é essencial para o desenvolvimento do esporte no mundo. Espero que decidam isso para 2027. Se não for para 2027, que seja para 2031, mas que aconteça, né? Eu concordo. Eu ia até te perguntar isso mesmo, antes da gente entrar grupo a grupo aqui, para a gente dar a nossa opinião, uma breve previsão. Eu concordo, acho que 24 é o ideal e talvez daqui a alguns anos 32, mas acho que 32 no momento ainda não dá. Não dá, A gente voltaria para placares muito elásticos, né? 24 é o que dá. Porque 24, se pegar as seleções hoje que devem terminar no último lugar dos seus grupos, elas não são superiores, né? Na verdade, estão igualadas com pelo menos mais umas 4, 5, 6 seleções aí que ficaram de fora do Mundial. Então, e muita coisa acontecendo, e outros países estão mais atrás também, então daria, né? Eu falo outros países que estão atrás, por exemplo, você pegar o Paraguai, que perdeu ontem para o Brasil, ontem, né, no caso do domingo, perdeu para o Brasil no Campeonato Sul-Americano, profissionalizou também boa parte do seu elenco com o Super Rugby Américas e hoje ainda não está no top 30 do mundo, mas vai crescer. Na Europa tem muita coisa acontecendo também, Suíça, tem atletas profissionais do rugby francês, Holanda, Bélgica, enfim, tem aí países que estão em desenvolvimento, né? Na África mesmo, Quênia, Zimbábue também estão entrando na segunda divisão do Campeonato Sul-Africano com suas seleções, então tem muita coisa para se desenvolver ainda. E vamos lá para os grupos então, Juliano. Se você quiser, posso dar uma lata aqui para você de quem eu acho que leva a Copa. Opa, então beleza. Só lembrando, pessoal, que são 20 seleções, como a gente falou aqui, são 5 grupos, são 4 grupos com 5 seleções em cada grupo. Desses grupos passam 2 seleções, a primeira e a segunda colocada, e a partir daí elas ali já nas quartas de final, semifinal e final. Como o campeonato de rugby, os jogos precisam de um intervalo maior entre eles, ele acaba sendo praticamente 1 mês e meio de Copa do Mundo aí, e vai ser no horário ótimo, né? Apesar de a gente estar trabalhando nesse horário, mas é um horário muito bom que dá para assistir os jogos, né? Mas boa parte dos jogos são sábado e domingo, né? A gente então, vai ter... dos 10 jogos da rodada, a gente vai ter aí quase todos os sábados vão ser 3 ou 4 jogos, e os domingos 2 ou 3 jogos, então são poucos jogos que vão ficar para os dias de semana, né? Então, isso da fase de grupos, né? No mata-mata, aí tem jogo sexta e tem jogo sábado, né? Aí os jogos de sexta vão ser mais chatos pra gente mesmo. Mas final de expediente, 4 da tarde, tá bom, vai. Isso aí. Manda aí então, manda na lata aí que você ia falar. Cara, na lata, eu fiz ontem uma simulação aqui para mim.
Só de lazer aqui antes de começar a pegar mais forte nas análises. Cara, eu tô vendo aí uma final África do Sul e França. Posso estar errado, assim, a chance de eu acertar sempre é mínima, porque tudo pode acontecer numa Copa do Mundo, mas o que esses dois times estão jogando é impressionante. Para mim, são os dois melhores times do momento em termos de bola mesmo, né? O que fizeram nos amistosos para a Copa do Mundo, em termos de profundidade de elenco, em termos de craques ascendentes. Eu tô vendo um Leblé aí chegando numa final, mas tudo pode acontecer. Nunca dá para descartar o Blacks mesmo em uma fase. A Irlanda tem um time muito forte, tem o Fantasma nas quartas de final, claro, que nunca passou das quartas a Irlanda, mas é um time muito qualificado. Outras seleções aí mais difícil de chegarem na final pelo aquilo que a gente está vendo, mas de qualquer maneira, bora para análise. Pô, o Vitor já foi direto para a final, caramba. Vamos lá, então. O grupo A, né? Com certeza o Vitor já sabe os grupos de cabeça. Eu acho que o grupo A ele é um grupo que vai ser muito tranquilo, tanto para a Nova Zelândia quanto para a França. A Itália até deu uma melhorada. Se talvez a Itália tivesse num outro grupo, talvez no lugar do País de Gales, no grupo C, beleza, mas desse jeito, cara, eu acho que não dá para a Itália. Para mim, passa. Você acha que passa a França em primeiro e Nova Zelândia em segundo, é isso? Cara, é muito difícil a Itália conseguir alguma coisa mesmo. Ela teve muito azar, como você disse, em termos de sorteio. A Itália tem uma seleção muito competente, hein? Jogou muito bem nos amistosos para a Copa do Mundo. É uma seleção com jovens ascendentes, com categoria de base funcionando. A Itália conseguiu vencer a Inglaterra, por exemplo, em categoria de base, venceu a Escócia, venceu o Gales. É uma seleção ascendente na base, mas teve muito azar na distribuição de grupos. Acho, por pior que estejam os All Blacks, acho muito, muito difícil os All Blacks perderem para a Itália. Muita gente fala que o Uruguai pode vencer a Itália. O Uruguai é o melhor Uruguai que já foi para uma Copa do Mundo, com toda certeza. É um Uruguai muito qualificado, mas eu acho que a Itália também. A Itália está talvez faça a sua melhor Copa do Mundo em termos de desempenho, né, em campo, não falando de resultados, mas em termos de desempenho em algum tempo. Então, acho difícil para o Uruguai. Namíbia é o time mais fraco, apesar que o Uruguai tem que tomar cuidado com a Namíbia, porque a Namíbia olha, não é uma seleção nada boba não, hein, cara. A Namíbia, se você viu os amistosos dela, é um time bastante qualificado, sabe o que tá fazendo com a bola em mãos, muito consciente em termos de jogo de chute, jogo de contato. Vai perder todos os jogos provavelmente, mas não vai fazer muito feio não. O que eu imagino em termos de primeiro lugar é a França, obviamente, o jogo de abertura é decisivo para isso. O primeiro jogo é Nova Zelândia e França. Mas, cara, Nova Zelândia e Nova Zelândia. Nova Zelândia tá muito mal mesmo. Fez um jogo muito ruim contra a África do Sul agora, mas antes tinha feito um jogo muito bom contra a África do Sul também, né? No Rugby Championship. Então, é um time que oscila. Nova Zelândia, se encaixar o seu jogo, pode funcionar. Tem uma abertura muito bom, tem um fullback muito bom. Não preciso nem me falar de Richmond Unga e Boden Barrett, por exemplo. Faltam algumas peças. Não acho que a Nova Zelândia esteja no seu melhor momento em termos de terceira ou primeira linha. Talvez esse seja o maior problema. Mas um time que tem Aaron Smith jogando junto com o Richmond Unga na criação, com o Boden Barrett lá atrás, cara, não é um time nada desqualificado, né? E pode vencer a França, mesmo porque a França vai ter pressão psicológica em cima de ter que desempenhar nessa Copa do Mundo. Então, tá em aberto no grupo, sim. Mas a França, para mim, é mais time hoje, e tem o cara do momento, o Antônio Dupont, o melhor jogador do mundo, mas não é só o Antônio Dupont, né? Uma terceira linha fenomenal, com Aldrich, com o Olivon, o Dentita jogando muita bola no centro da França, enfim. É um time muito bom, apesar da perda do Romain Ntamack por lesão, eu acho que o Mathieu Jalibert é tão bom quanto. Só o único pecado é que ele não tem o mesmo entrosamento que o Ntamack tem com o Dupont, porque o Ntamack e o Dupont jogam juntos no Toulouse e o Jalibert é do Bordeaux. Mas até aí, se ele encaixar o jogo, a França tem, para mim, hoje o melhor elenco do mundo junto da África do Sul. O hemisfério norte está muito próximo do hemisfério sul, assim, algo que não, na minha opinião, nunca tinha acontecido, e eles estão perdendo medo de jogar contra, além de conseguir manter uma intensidade física por mais tempo, que é algo que o hemisfério sul sempre acaba suplantando. No grupo B, eu acho que vai passar também essas duas, e eu acho que vai passar a Nova Zelândia em primeiro lugar. Até por conta de tudo que você, por conta de tudo que você falou, acho que a França pode sofrer um pouco com a pressão ali, e eu tenho notado que essa seleção é muito boa, muito forte, mas ainda um pouco jovem, e eles também oscilam. Como vai estar a Nova Zelândia, vai ter até
um peso menor nessa estreia, mesmo sendo os All Blacks, e isso pode ser um handicap a favor. Pode ser, faz sentido, sim. Né? No grupo B, assim, a Irlanda, primeira colocada no ranking, a África do Sul, a seleção que chega mais forte no momento. A Escócia tem jogado, eu acho esse grupo muito bom, mas não vejo chance nenhuma da Escócia, muito menos para a Tonga e Romênia, então nem se fala. Eu acho que vai passar a África do Sul em primeiro e Irlanda em segundo lugar aqui. Isso é interessante porque a Copa do Mundo foi muito cruel no sorteio, né, Juliano? Porque o grupo da França, e França e Nova Zelândia vai cruzar com a África do Sul, Irlanda e Escócia. Então, os melhores times vão se matando ali nas quartas de final, né? Enquanto o outro lado da chave é bem mais frágil no momento, né? Então, terminar em primeiro lugar, tanto no A quanto no B, é crucial para fugir de um confronto desastroso de quartas de final. Eu considero hoje que a África do Sul é o melhor time, sim. Vejo a África do Sul passando em primeiro. A África do Sul tinha uma questão com relação à abertura. André Pollard não vai jogar por lesão. Só que, cara, Manny Libbok é muito bom. Outra característica, nada a ver com o André Pollard, mas ele é muito bom jogador. Então, a África do Sul tá bem servida ali de camisa 10. Vários jogadores começaram a subir de nível, cara. Que o Sia Colise, capitão, terceira linha, tá jogando. É impressionante. É uma seleção absurda. Não. Perdeu o Lucani Wan, que pra mim é o melhor centro do mundo, mas, cara, tem encontrado outros jogadores. O Moody é um excelente jogador, um baita jogador promissor aí pra seleção sul-africana. Centro eles têm De Allende, ainda tem Jesse Crew, enfim. Então é um time muito qualificado, com muita profundidade de elenco. Acho que vai passar em primeiro lugar, apesar da força da Irlanda. Não me surpreende a Irlanda vencer a África do Sul se acontecer, lógico. A Irlanda tem um timaço que caiu de rendimento agora nessa reta final, que preocupa um pouco. Tem uma dependência ainda, eu acho que sim, tem uma dependência do Sexton, mais que isso possa ser discutido para a camisa 10, mas de qualquer maneira a Irlanda tem profundidade de elenco, é muito forte em todas as posições. Perdeu o Ken Healy agora também, que é uma outra perda importante, mas a Irlanda tá bem, a terceira linha é fenomenal da Irlanda, a primeira linha deve ser muito forte, enfim, lá no fundo de campo também é um time decisivo. Agora, eu acho que a Escócia tem chance sim, Juliano, de ganhar de um dos dois. Pode acontecer essa zebra sim, apesar de não ter Stuart Hogg, que é uma grande perda sim. Blair Kinghorn é ótimo jogador para camisa 15, não é um Hogg, mas, cara, ele joga bem. Finn Russell tá de novo voltando ao melhor momento da sua carreira, talvez, um jogador impressionante, jogando ali também com Ali Price, enfim, acho a terceira linha escocesa é muito forte, breakdown do Hamish Watson, jogando junto com o Jamie Rich, enfim, acho um time, a primeira linha é muito qualificada também, Schumann jogando muito, então acho que é um time que pode surpreender sim. A Escócia tem muito mais força mental do que tinha no passado, então acho que a Escócia vai atrapalhar um dos dois, talvez. Não acho que passe, mas tem chance. Para o quarto lugar, Tonga é a quarta força. Tonga tem uma sessão muito forte em termos de nomes, porque trouxe jogadores que eram ex-All Blacks e ex-Wallabies, por conta da nova regra do rugby, que permite que um jogador que não joga há 3 anos por uma seleção troque de seleção. Samoa também nesse quesito também, né? Samoa também, exato, mas eu acho que entre Tonga e Samoa, hoje Tonga até tem mais jogadores que migraram, mas é um time muito menos encaixado, é um time que não está sendo bem treinado, a preparação não foi boa, então eu não acho que Tonga pode arrancar algum ponto precioso de alguém aí, mas não coloco avançando de fase não. E a Romênia, para mim, é o time mais fraco da Copa do Mundo junto do Chile, e não vai acontecer nada ali do lado romeno não. Só que vão ser amassados. O Marcelo Estrozicilo vai gostar que você colocou a Escócia podendo ganhar da África ou da Irlanda. Eu acho que a Escócia melhorou muito, mas acho, poxa, vai ter que capinar sentado para fazer isso daí. Muito eu fui fraco da Copa Romênia, mas a Romênia, Chile e Namíbia, né? Só que hoje eu vejo a Namíbia crescendo, a Romênia desempenhando muito mal e o Chile ainda instável, né? Vai bater a pressão de estreia de Copa do Mundo, a gente fala daqui a pouco do Chile. Sim, sim. No grupo C, poxa, eu acho que aqui a gente pode ter uma surpresa, porque tem um país de Gales, Austrália, Fiji, Geórgia e Portugal. Se pudesse, acho que Gales não vem muito bem no último ano e meio, 2 anos. Gales deu uma caída de produção, está no entre safra. Eu acho que tem grande chance de passar Austrália e Fiji. O que você acha? Eu acho que sim, e na verdade, se o grupo da Morte é o grupo de África do Sul, Irlanda e Escócia, pelo nível dos 3 times, talvez a Escócia hoje seja o 5º melhor do mundo em termos de desempenho, talvez, viu?
atrás somente de África do Sul, Irlanda, França e Nova Zelândia. Nova Zelândia ainda com um pouco de interrogação, mas Nova Zelândia, né? Eu olho para esse grupo C, o grupo mais imprevisível, na verdade. A Austrália é a favorita? Gales é o segundo favorito? É. Gales é uma melhorada, contra a Inglaterra jogou bem contra a Inglaterra, apesar que a Inglaterra não tá jogando nada, né? Tem um elenco em renovação, tem um técnico competente também. A Austrália, cara, a Austrália tem uma montanha russa, né? Tem momentos bons ali, conversas de gosto da nova opção de abertura, o Carter Gordon é um jogador interessante, mas ainda tá muito cru tudo do lado australiano, né? E do lado galês também, muita renovação dos dois elencos, muita instabilidade dos dois lados, então ambos podem dar margem para uma seleção ascendente. E a seleção ascendente é Fiji, né? Fiji venceu a Inglaterra agora amistoso, tem uma seleção muito encaixada, como eu te falei, sobre a questão do Drua jogando Super Rugby Pacífico, etc. No papel, Austrália em primeiro, Gales em segundo, Fiji em terceiro, mas acho que Fiji vai ser a grande. Se alguém quiser apostar numa zebra de ficar em segundo lugar no grupo, ou até mesmo em primeiro, eu não descarto isso, não descarto. Acho que não vai acontecer, mas não descarto. É Fiji. É Fiji esse time. E a Geórgia, né? A Geórgia é um time que pode ganhar também de Gales, ou pode ganhar de Fiji. Pode ser que Fiji ganhe de Gales, a Geórgia ganhe de Fiji e Gales ganhe da Geórgia, sei lá. Pode acontecer de tudo, porque a Geórgia é outro time muito competente. Não fez uma reta final como achei que pudesse fazer em termos de preparação. Talvez isso pese com a falta de jogos de melhor qualidade em quantidade, né? Mas a Geórgia é um time muito competente, um pack de forwards que vai dar medo em todo mundo, nesse grupo, com certeza. Falta alguma questão na linha, falta mais com relação às últimas Copas do Mundo, então eles têm um time muito mais equilibrado neste ano do que em outros momentos. São 4 times brigando por vaga. Tem isso, 4 times. Não, o grupo D também tem, mas aí tem realmente 4 times brigando por classificação. Então, tudo em aberto, por incrível que pareça, né? E Portugal é um time muito bom, é o melhor Portugal que já vai para uma Copa do Mundo, é um Portugal muito qualificado, muito perigoso com a bola em mãos, vai fazer try contra todo mundo, talvez, vai dar trabalho, talvez arranque até ponto bônus, mas vai perder todos os jogos, porque ainda falta alguma coisa pro rugby português, obviamente, né? Não é no mesmo nível desses. Teve um pouquinho de azar aí em termos de sorteio de grupo Portugal. Pois é, e para esse grupo, resumo, é o mais equilibrado, onde o nível das seleções se aproxima, não tem nenhum que vai... é um franco favorito, né, Vitor? Não, aí esse grupo é maluco. No grupo D, Inglaterra, Argentina, Japão, Samoa e Chile. Cara, que legal um confronto sul-americano, queria destacar isso, eu sei que o Vitor está com o tempo apertado. Eu sou Pumas, eu torço para a Argentina e acho que a Argentina tem boa chance de terminar em primeiro lugar nesse grupo. A Inglaterra é a favorita a ser primeira colocada, mesmo passando por um momento de grande instabilidade, a gente pode falar assim. Mas eu vejo o Japão num pequeno declínio, Samoa, uma equipe muito forte fisicamente, mas vou torcer muito para a Argentina passar em primeiro, apesar de que, se fosse dar um palpite assim, sem a paixão pelos Pumas, sairia a Inglaterra em primeiro e a Argentina em segundo. Olha, eu acho que a Argentina vai terminar em primeiro lugar. Essa é a pior Inglaterra que eu já vi indo para uma Copa do Mundo em termos de desempenho. Perdeu os jogadores para a estreia. A estreia é contra a Argentina, não vai ter nem o Inferno, nem Billy Vunipola na estreia. A Argentina voltou a melhorar, tem um time interessante, algumas questões ainda. Não gosto da dupla de scrum abertura, acho que a Argentina tem um problema de criação ainda ali. Tem muita indisciplina ainda do lado argentino, tem muitos jogadores que são ótimos jogadores, mas cometem penais em excesso. É o caso do Lavanini, é o caso do Kremer. Mas, em linhas gerais, a Argentina hoje, para mim, é mais time do que a Inglaterra. Como time, não necessariamente nome a nome, mas como time. Então eu acho que a Argentina ganha da Inglaterra. A Inglaterra vem numa fase terrível. Agora, esse grupo está em aberto, porque eu concordo com você que o Japão, esse Japão é o pior Japão nas últimas 3 Copas do Mundo, tá? Ainda assim tem que respeitar, porque os japoneses sabem o jogo, sabem caminhos para vencer esses adversários de peso, então não é um time a ser descartado, mas eu acho que vai ficar até em 4º lugar nesse grupo, porque Samoa, mesma estratégia de Tonga, trouxe 6 All Blacks, 3 espumas, mas trouxe mais clinicamente e talvez com melhor qualidade essa introdução. Acho que Samoa está jogando muito mais hoje, fez um jogo contra a Irlanda agora no final de semana, que ela igualou a Irlanda em termos de jogo de contato, até
foi superior em alguns momentos. Tem Christian Alifano de camisa 10, que é um jogador experientíssimo, sabe os caminhos do jogo, e vai levar muito trabalho para a Argentina e para a Inglaterra. Então acho que Samoa é a terceira força e pode beliscar alguém ali, sim. Não me surpreenderia uma vitória de Samoa, nem contra a Argentina, nem contra a Inglaterra. Agora, o favoritismo para mim, em primeiro lugar, a Argentina, em segundo lugar, a Inglaterra, mas Samoa tá aí na briga, né? E o Japão pode ser descartado. O Chile vai ficar em último lugar, não vai ganhar de ninguém, vai a Copa do Mundo para ganhar experiência. Eu espero que tenha alguns bons momentos, faça algum try bonito aí, talvez com o Fernandes, né? Que sempre é muito falado e tal, mas ainda é um primeiro estágio de experiência para o Chile. O Chile que é o único país dessa Copa do Mundo que debuta, né? Todos os outros já jogaram Copa do Mundo, esse é o único debutante. E só do Chile estar lá já é uma conquista praticamente de Copa do Mundo, né, Vitor? Sim, com certeza. Pro Chile é festa, né? Pro Chile é festa, mas pegou um grupo que vai ser difícil para ele, e é isso. É isso. Ô, Vitor, eu sei que você já está no horário aí da sua reunião. Vocês viram que o Vitor, a gente fez o bate-papo aí, ele ficou ali andando e deu, caramba, muita velocidade no raciocínio, já está com tudo alinhado. Ô, Vitor, te agradecer demais aqui a participação e fica o convite. Vamos fazer outro bate-papo desse aí, hein? Vamos, eu tô te devendo uns 15 minutinhos aí que eu cheguei atrasado na nossa gravação. Vamos fazer assim de novo antes da Copa do Mundo ou durante a Copa do Mundo. O maior prazer, Juliano. Obrigado, Vitor. Obrigado mesmo, garoto. Aqui, ó, forte abraço para você. Pessoal, forte abraço. Vamos curtir essa Copa do Mundo que vai de setembro a outubro. É isso, beleza? Deixa aí nos comentários para vocês quem são os favoritos, quem leva, quem não leva e por quê, beleza? Valeu, Vitão. Um abraço, hein? Fica com Deus. Valeu, Juliano. Fiquem com a Copa do Mundo, hein? 8 de setembro começa. Opa, show de bola. Valeu.